Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui com mais uma aula da classe das Mulheres Adoradoras e eu sou a Sueli. Estamos estudando durante todo este ano os Evangelhos. Começamos então com uma introdução no mês de janeiro e agora estamos estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, um dos seus discípulos. E temos estudado então alguns episódios durante alguns meses e agora neste mês de maio encerraremos o estudo do Evangelho de Mateus. E hoje especialmente estudaremos sobre a questão do casamento, que Jesus ensinou sobre isso, sobre esse assunto, esse tema tão importante, tão fundamental para os nossos dias. Então, o texto base de hoje para esse estudo está no capítulo 19 de Mateus. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. Lembrando também que esta narrativa se encontra também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, também dos versículos de 1 a 12. Bom, antes de entrarmos propriamente dito no texto bíblico, é importante analisarmos e pensarmos no contexto em que esse texto foi escrito, em que esse fato ocorreu. Muito bem, os fariseus, como nós vamos ler no texto, eles vieram até a Jesus, não exatamente para saber a respeito do tema, mas para questionar Jesus, para colocá-lo à prova, como era comum eles fazerem, para que Jesus ali se perdesse em uma das suas explicações, em uma das suas respostas, e fosse então um dos motivos para que eles o censurassem ainda mais e o punissem. Então, o próprio texto vai dizer que eles vieram para pôr Jesus à prova, para questioná-lo a fim de que ele ali desse alguma resposta que fosse motivo para mais uma acusação contra ele. E também a forma como a questão foi colocada é para que ali Jesus, de alguma maneira, se posicionasse contra ou Moisés e os seus ensinamentos ou o próprio Herodes. Por que isso? Porque Moisés já havia deixado, eles tinham a lei que foi dada por Deus através de Moisés, que tratava sobre a questão do casamento. E ali naquela época também eles estavam sobre a governança de Herodes, né? E ele havia se casado com a esposa do seu irmão, com a sua cunhada. Então, João Batista, como nós vemos lá em Lucas 3,19, aponta, e reprova essa relação, considerando uma relação ilícita, de Herodes Antipas com Herodias, e por esse motivo ele foi preso e nós sabemos que depois João acaba sendo morto, decapitado, também em função disso que ele desse posicionamento que ele havia colocado ali diante dessa relação ilícita deles. Então, tudo isso estava acontecendo na época e a resposta de Jesus poderia, então, de repente, colocá-lo contra os ensinamentos de Moisés ou contra esse relacionamento de Herodes com a sua cunhada, né? Então, eles fazem essa pergunta para Jesus. E nós temos também, historicamente, naquela época, dois grandes rabinos que ensinavam ali o povo e que tinham então as suas escolas, onde os meninos ali eram discipulados e eram ali doutrinados. E nós temos, historicamente dizendo, nessa época, duas posições em relação ao casamento. Uma era de Hillel, que era um rabino progressista, liberal, em que ele colocava que o divórcio poderia acontecer por qualquer motivo, qualquer situação, do menor ao maior motivo, o divórcio poderia acontecer e era lícito. E por outro lado, havia um outro rabino,
esse de posição mais conservadora, que se chamava Shammai, e que ele apresentava então a sua posição de que o divórcio só poderia acontecer no caso de uma infidelidade conjugal, né? E que isso então, essa era apenas a única situação que justificaria o divórcio. Então, os judeus da época estavam sobre esses dois ensinos, esses dois posicionamentos, e vem então os fariseus questionarem a Jesus a esse respeito. Então, nós vamos ler a palavra de Deus, vamos aprender com Jesus sobre esse tema, e nós veremos, inclusive, que Jesus, ele se posiciona ali, né, pela palavra de Deus, pelo ensino que Deus já havia trazido, e focando na questão do casamento. Então, nós vamos aprender sobre isso também um pouco, lendo e estudando o capítulo 19 de Mateus. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, e queremos pedir ao Senhor que é a fonte de toda sabedoria, que possa, Deus, nos conduzir e que os nossos corações estejam abertos, que seja uma terra fértil para que a Tua palavra seja semeada, ó Pai. Em nome de Jesus, nós vivemos tempos difíceis em relação a esse tema, ao casamento. E nós, como cristãos, precisamos então voltar para a Tua palavra e para aquilo que o Senhor ensinou. E nós te pedimos então, ó Pai, que seja o Senhor a ministrar pelo Teu Espírito Santo, a confirmar e a imprimir as Tuas verdades no nosso coração, na nossa mente, e que sejamos então praticantes da Tua palavra, Senhor. Deus, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que porventura estejam acompanhando essa aula nesse dia. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, vá ao encontro de suas necessidades. Que eles possam se sentir, ó Deus, acolhidos e amados pelo Senhor Deus, através da Tua palavra, que ela possa trazer essa expressão, a expressão de amor, de cuidado e de zelo que o Senhor tem por nós. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, nossa ignorância em relação a Deus, a Tua palavra, ao conhecimento. Perdoa-nos, Deus, a nossa incredulidade, muitas vezes, a nossa ansiedade, nossas muitas preocupações. Nos perdoe, Pai, e acalma o nosso coração e acrescenta-nos fé e firmeza, ó Deus, para que quando o Senhor Jesus voltar, nos encontre, ó Deus, prontos, nos encontre firmes, ó Deus, na Tua palavra, na Tua sã doutrina, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro assim por mim, pelo meu esposo, pelo nosso casamento, pelo casamento e pelas famílias dos meus irmãos que estão aqui acompanhando essa aula, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja para nos exortar, para nos ensinar e também para restaurar relacionamentos que porventura estejam sofrendo, estejam abalados, ó Deus, em conflito. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer isso. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem, então vamos ler o texto, Mateus 19, do 1 ao 12. Quando acabou de dizer essas coisas, quais coisas? Jesus estava ensinando sobre o perdão, né? Que foi a nossa aula passada, né? A questão do servo impiedoso. Então, quando ele acabou de dizer estas coisas, ele saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles:
Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio ou certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Muito bem. Então aqui os fariseus questionam Jesus para colocá-lo à prova. Jesus responde e aí eles colocam outro questionamento. Então nós vamos ver aqui a questão do casamento. Porque como nós percebemos, Jesus, ele responde à pergunta deles, dizendo e trazendo o que é o casamento. Porque muitas vezes nós nos debruçamos tanto sobre as questões que levam ao divórcio e não estudamos sobre o que é o casamento, essa instituição que Deus criou. E o nosso estudo de hoje, então, vai se aprofundar e vai focar nisso, sobre o casamento. E o casamento como uma aliança. No versículo 4, Jesus responde assim, que no princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então, nesse versículo, Jesus já apresenta o que é o casamento para Deus. Porque o casamento foi criado por Deus, é uma instituição divina e não uma instituição humana. E por ser uma instituição divina, o próprio Deus, que é o Criador, é quem estabelece os critérios e os conceitos, então, do que é o casamento. E ele começa dizendo que o casamento é uma união heterossexual, ou seja, uma relação entre homem e mulher. No versículo 4 diz isso: o Criador os fez homem e mulher, macho e fêmea. Então, aqui o primeiro ponto é que o casamento, criado por Deus, a instituição divina, é uma união heterossexual entre um homem e uma mulher. E é também uma relação monogâmica, ou seja, um homem para uma mulher para um homem. Como diz aqui no versículo 5, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e não às suas mulheres. Então, o casamento, de acordo com a vontade de Deus e o princípio divino, ele é monogâmico, um homem e uma mulher. É também monossomático, ou seja, é um casamento de uma só carne, né? A soma de duas pessoas e que ali tem a união. E aqui no mesmo versículo diz, né, no versículo 6, os dois se tornarão uma só carne, ou seja, um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. E isso nos denota o fato de que o sexo no casamento ele é um mandamento. Essa união física entre homem e mulher é santa, é sagrada e deve acontecer no casamento, né? É um mandamento para que ele ocorra no casamento. E finalizando, no versículo 6, Jesus disse: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, e o que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, o casamento, de acordo com a vontade de Deus, ele deve ser indissolúvel, os dois não devem se separar, devem se manter juntos, homem e mulher, nesse casamento. Então,
o casamento é uma aliança. E eu quero apresentar então para os irmãos alguns pontos a respeito do casamento como uma aliança, baseado nesse livro que se chama Deus, Casamento e Família, Reconstruindo o Fundamento Bíblico, de Andreas Kostenberger, um livro de 2015 e que eu inclusive indico essa leitura, porque apresenta exatamente o que diz aqui o subtítulo, que é Reconstruindo o Fundamento Bíblico do que é o casamento e a família de acordo com a palavra de Deus. E aqui falando brevemente sobre 5 pontos do casamento como uma aliança. Então, o primeiro deles é a permanência do casamento. Como aqui o próprio Jesus pôde dizer, né, o casamento ele foi planejado por Deus para que ele fosse permanente. E isso envolve uma promessa, envolve um voto solene que homem e mulher fazem de que vão ficar casados até que a morte os separe. Então, e aqui no próprio texto bíblico, Jesus traz que o divórcio ele é uma permissão, mas não um mandamento, porque os fariseus chegam dizendo Moisés mandou, e aí Jesus corrige dizendo não, Moisés permitiu. Então não é um mandamento, é uma permissão, no caso ali em que há uma infidelidade conjugal. Então o projeto, o plano de Deus é que o casamento seja permanente, que ele dure até que a morte então possa separar o casal. O segundo ponto é a sacralidade do casamento. Hoje nós vemos o casamento vulgarizado, banalizado, mas o casamento, de acordo com a palavra de Deus, com o princípio e o propósito de Deus, ele é sagrado. Então há a sacralidade do casamento. Ou seja, não é apenas um acordo humano entre dois indivíduos, não é só uma união civil, não é só um papel assinado, mas é um relacionamento vivido diante de Deus e em sujeição a Ele e aos seus princípios, como o Criador, como aquele que instituiu essa união. Então, Ele é quem tem os princípios para ela. E um deles é que o casamento deve, então, ser encarado como sagrado. A palavra de Deus diz, né, que ninguém corrompa, né, o leito conjugal, né, mas que viva essa união de infidelidade. Então, nós vimos a permanência do casamento, a sacralidade do casamento. Em terceiro, a intimidade do casamento, né? O casamento mais íntimo, é o mais íntimo dos relacionamentos, né? Ali no casamento nós temos o estabelecimento de uma nova unidade familiar, é um vínculo humano. Como nós vemos aqui no texto, no versículo 4, né? No versículo 5, aliás, Jesus disse, por essa razão deixará o pai e a mãe, deixarás ali o seu primeiro vínculo familiar para formar uma outra unidade familiar, que é o casamento, que começa ali com o casamento e depois com a vinda dos filhos também. Então, aqui há essa intimidade do casamento, né? E que deve ser mantida e deve ser preservada, né? Os dois ali, homem e mulher, nessa intimidade, nessa nova unidade familiar. Quarto ponto, a mutualidade do casamento. Ou seja, deve haver no casamento uma abnegação mútua e voluntária, não só por um, né, do casal, mas sim pelos dois. Deve haver essa abnegação mútua e voluntária, essa preocupação com o bem-estar do outro e não apenas o seu próprio bem-estar, né? Estou indo para um casamento porque eu quero ser feliz, o outro deve me fazer feliz, mas essa abnegação no sentido de se preocupar com o bem-estar do outro, de procurar
aquilo que vai beneficiar o outro. Há então um compromisso de amor e de devoção um pelo outro diante de Deus, diante desse relacionamento que foi ali concluído e com a bênção do Senhor. Então, nós vimos a permanência do casamento, o propósito de Deus é que o casamento seja permanente, a sacralidade do casamento que nós vemos diante do Senhor, né? Não é só um acordo humano, a intimidade do casamento que deve ser preservada e priorizada entre o casal, a mutualidade, ou seja, os dois se doando um ao outro e não apenas uma parte, mas ambos se doando para o bem-estar do outro e, finalmente, a exclusividade do casamento. Esse também é um ponto importante. Nenhum relacionamento, nenhum outro relacionamento humano deve interferir com o compromisso de casamento entre homem e a mulher. Então, essa exclusividade do casamento deve ser mantida, né, entre o casal. Então, nenhum outro relacionamento extraconjugal ou até mesmo, por exemplo, os parentes, os familiares devem interferir no casamento, na exclusividade do casamento. E por isso que o sexo antes do casamento é ilegítimo, porque a palavra do Senhor nos apresenta que ele deve ser concluído e concretizado no casamento, porque feito antes ele viola então esses direitos exclusivos do futuro cônjuge. Então Deus, hoje nós vemos as pessoas tratando com muita banalidade essa questão, mas Deus, na sua intenção e no seu projeto de preservar a família, começando pelo casamento, ele traz então essa questão da exclusividade e de que um deve se guardar para o outro até o momento do casamento, onde então eles têm essa liberdade de gozarem também dos prazeres físicos, mas dentro da união conjugal, dentro do casamento, e que isso não deve ocorrer antes, para não trazer exatamente problemas e conflitos para o casamento. E a exclusividade também no sentido de que outras relações extraconjugais não devem fazer parte. Nós vemos aqui Deus tratando a questão do casamento e Jesus trazendo mais uma vez ali para aqueles fariseus e para os seus discípulos também, o quanto é fundamental, essencial e extremamente misterioso essa questão do casamento, de um homem e uma mulher, porque não é um relacionamento de dois iguais, pelo contrário, são dois diferentes que se unem e que ali tem esse propósito principal e final de revelar e de resplandecer a glória de Deus. Então, é um compromisso muito sério e que as pessoas muitas vezes não pensam sobre isso, não buscam na palavra de Deus esse conhecimento antes de se unirem em casamento ou antes de viverem vários relacionamentos sem ter esse consentimento, sem ter esse conhecimento daquilo que Deus apresenta como casamento, como uma aliança. Uma vez ouvi um pastor dizendo que a respeito da aliança e como isso para Deus é muito essencial e significativo, porque Deus ele não rompe alianças. Deus ele restaura alianças, mas ele não as rompe. Deus faz alianças conosco e nós vemos isso na Bíblia. Deus fez uma primeira aliança com Adão e Eva e depois nós vemos também ali com Abraão, Deus fazendo essa aliança e agora com a Igreja de Cristo, através de Jesus, Deus fazendo uma aliança, Deus se colocando, tomando a iniciativa de restaurar essa aliança. Por isso o casamento é tão
fundamental e nós devemos encará-lo com um compromisso maior, com uma seriedade maior, porque assim Deus o fez, é uma instituição divina e que nós devemos preservar dentro dos padrões que Deus estabelece. E aí até os discípulos dizem, né? Então é melhor não se casar, já que é assim, então melhor não se casar. E aí Jesus responde, nem todos têm condições, né, de aceitar essa palavra. Existem aqueles, né, que não sentem essa necessidade, mas são poucos. Então aqueles que assim têm esse desejo devem se casar, como a palavra de Deus mesmo diz, que não devem viver abrasados, mas que devem se casar, cientes desses princípios estabelecidos por Deus, desses padrões. E assim nós devemos buscar em Deus a sabedoria e o discernimento para construirmos nosso relacionamento conjugal e para mantê-lo dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões que Deus estabelece para essa instituição criada por Ele. Então, dessa forma, nós devemos nos manter firmes na palavra do Senhor, buscando em todo o tempo a restauração, a reconciliação dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para nós no casamento. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, te ajude e me ajude nesse compromisso que nós assumimos diante de Deus, diante das pessoas, diante do nosso cônjuge, de permanecermos casados até que a morte nos separe. E que assim seja, que o Senhor nos conserve assim e também puros dentro desse relacionamento. Que haja em nós esse desejo e essa busca em eliminarmos tudo aquilo que possa fazer mal e que possa trazer complicações para o nosso casamento. E sobretudo também que haja o perdão, que haja essa demonstração de cuidado e de busca pelo bem-estar um do outro. E assim o Senhor, quanto mais próximos de Deus, mais próximos um do outro. Novamente recomendo essa leitura, Deus, Casamento e Família, reconstruindo o fundamento bíblico. Tem sido muito bom para mim, para minha família e creio que vai ser também para a sua. Mas, sobretudo, medite na palavra de Deus. Ela tem os princípios para nós, para que tenhamos uma vida feliz, saudável, dentro do que Deus estabeleceu. Deus abençoe.